Graça e paz, meus amados. Nós vamos para mais um discipulado. É o terceiro vídeo. E hoje nós vamos falar sobre Mateus 7, versículo 15 ao 24, que fala sobre os falsos profetas. Depois você dá uma olhadinha lá e vê o slide correspondente. E na Bíblia também você pode ler, eu não vou ler aqui, porque a gente ganha tempo. Sabe, mas eu queria te dizer que todo mundo começa bem, ou 90% das pessoas na vida cristã começam bem, com um coração genuíno. E a vida cristã, ela não é como no mundo. Sabe, o sucesso que o mundo prega, a felicidade que o mundo prega, ela é completamente diferente da vida cristã. O maior sucesso daquele que é o nosso exemplo, o nosso modelo de perfeição, foi a morte na cruz. E os primeiros cristãos entenderam bem isso. Todos eles também tiveram esse destino, pela fé. Se você for olhar Hebreus 11, os heróis da fé parecem também que não encontraram facilidade. Sabe, se você olhar a carta às igrejas em Apocalipse, parece que os homens da fé, que são salvos, são aqueles que resistem às tentações dos modelos de igreja que Jesus aponta equívocos. Sabe, então hoje, nesse caminho do discípulo que nós estamos trilhando e tentando compartilhar com os irmãos, para que nós possamos construir, na obra de Deus a gente só se constrói numa base sólida que é Jesus. Isso aqui é fundamental, porque a diferença do primeiro Adão para o segundo Adão está aqui, sabe, nessa passagem, na obediência à palavra recebida. Porque nós somos garotos de recado, isso significa apóstolo. Sabe, há uma diferença muito grande que não se parece entender nas igrejas evangélicas de uma forma geral entre chamado divino e cargo e organização eclesiológica da igreja ou da comunidade. Chamado divino quem dá é Deus. Sabe, nenhum homem chama outro homem para ser pastor, evangelista, mestre. Isso quem chama é Deus. Os homens reconhecem. Sabe, Paulo foi chamado. Ele ficou um tempo isolado, foi rejeitado, depois de sair do deserto, passou por algumas igrejas e não foi aceito, conheceu Barnabé, depois vai a Jerusalém, os apóstolos reconhecem que o que ele pregava era evangelho, que ele não era falso profeta, que ele tinha realmente sido chamado por Deus, e ele diz assim, olha, fui lá, estive com eles, esses homens que andaram com Jesus e nada me acrescentaram. Parece arrogância, mas é porque quem capacita é Deus, quem chama é Deus, sabe? E às vezes o que parece arrogância para o mundo é humildade. Da mesma forma que eu estou aqui falando para vocês, sabe, algo da parte de Deus, para alguns pode ter um olhar de arrogância, mas para mim não, para mim é humildade, porque eu só estou aqui, porque quem me chamou foi Deus, porque se não fosse Deus eu não teria coragem de estar aqui. E eu sou humilde porque eu me inclino à vontade de quem me chamou, e eu reconheço de que de mim nada bom tem, mas aquilo que vem do Senhor, e que meu coração está cheio, eu posso transmitir, e pode transbordar em você aí também. Sabe, mas Adão então, ele caiu e ele se tornou, se a gente pudesse usar essa comparação, como se fosse um falso profeta. Ele escutou uma mensagem e desvirtuou a mensagem. Não comas de uma árvore, e ele comeu. Sabe, Jesus não, Jesus foi aprovado na tentação. Sabe, no deserto, quando Jesus foi tentado, a passagem ali que é clara com relação à falsa profecia é quando o diabo diz, se joga do pináculo do templo e dê ordens aos anjos a seu respeito. Ele recita um salmo
mas a palavra fora de contexto, ela pode fazer um mal danado. Sabe, quando nós pegamos a palavra, tiramos de contexto e usamos, nós podemos construir uma verdadeira aberração bíblica, e é isso que nós temos visto nos dias de hoje com a teoria da prosperidade, sabe, com essa ideia de felicidade que vem do mundo e que vem para a igreja, que não é mais contentamento. Agora nós vamos para a igreja para pedir carro do ano, para pedir empresa próspera. E se tem gente querendo, tem gente oferecendo, sabe? E como o coração do homem é enganoso, se eu me acho com o poder de oferecer essas coisas materiais, por que não eu ficar com alguma parte? E assim tem sido o ciclo, sabe, dos lobos vestidos de cordeiro. Sabe, eu queria te dizer que o grande perigo nosso não é quando a gente não tem repercussão. O grande perigo nosso é quando a gente começa a ter repercussão. É de a gente entrar nessa tentação do diabo oferecer tudo pra gente ser grande, mas a gente se curvar a ele e adorar a ele. Sabe, então cuidado com os falsos profetas, cuidado para você não se tornar, porque nenhum falso profeta, Adão, ele começou bem, ele cuidava do jardim, ele deu nomes para tudo, sabe, mas ele se perdeu no meio da jornada, e ele perdeu o mais precioso, que era a árvore da vida. Sabe, João é um novo Gênesis, e logo no capítulo 1 ele diz que o verbo encarnou, que a árvore da vida voltou a estar disponível. E quem crê em Jesus, os querubins, sabe, se você olhar o Salmo 24, ele fala assim, quem é o Rei da Glória? Falando sobre a subida de um homem aos céus, e os querubins não reconhecendo, depois eles reconhecem e dizem, é Jesus, e eles abrem as portas celestiais. Jesus abre o caminho para a árvore da vida. Agora o homem pode voltar ao jardim, desde que não desvirtue a palavra, desde que não seja desobediente, desde que entenda que o chamado é de Deus, a obra é de Deus. Ninguém é dono de nada, ninguém é dono de igreja, ninguém é dono de pessoas, ninguém é dono de discípulos. Todos são discípulos do Senhor. Sabe, um planta, outro rega, outro colhe, mas quem dá crescimento e quem é o dono da obra e da colheita e da lavoura é o Senhor. Nós somos apenas instrumentos. Sabe, para você ser um cristão genuíno, para você querer fazer a obra de Deus e ter aquilo que é mais importante na vida cristã, que é a garantia da eternidade, sabe, você tem que se manter fiel, mesmo que a sua mensagem não seja muito atrativa, mesmo que você não angarie muita gente para andar com você, sabe, porque o importante não é números, não são números, o importante é a fidelidade à palavra de Deus, que você se mantenha um garoto de recado, um simples garoto de recado, um simples enviador de uma mensagem que já foi completamente escrita, está na Bíblia. Imite Paulo, porque Paulo imita Jesus. Sabe, imitem homens de Deus que imitem Jesus. Faça o certo só porque é certo, porque você vai estar no caminho da eternidade. Porque Jesus diz assim, para aqueles que têm aparência de igreja, que atraem, porque é muito mais fácil atrair desvirtuando a palavra. Sabe, ele diz assim, muitos pregarão no meu nome, curarão no meu nome, farão milagres no meu nome, profetizarão no meu nome, mas eu direi para eles, eu nunca os conheci, afastem-se de mim, os que têm um coração mau. Os que têm um coração mau é que fazem com interesses escusos, com agendas escondidas, que estão buscando galardão nesse mundo. Quem ganha recompensa, salário nesse mundo, não precisa de Deus e não precisa da eternidade. Sabe, que você possa se afastar disso. Não se preocupa. Se o seu coração está cheio de Deus, no tempo de Deus, as pessoas vão vir para você. Se preocupa com o seu preparo. Se preocupa com o seu coração limpo. Por muitas vezes você vai ser tentado, sabe, a desvirtuar a palavra,
para se sentir importante, para se sentir visto. Todo mundo quer ser visto, todo mundo quer ser aplaudido. Isso está no coração do homem. Mas aí você vai ter que decidir se você quer a árvore da vida eterna, ou se você quer a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você quiser a árvore do conhecimento do bem e do mal, o diabo vai te dar tudo. Vai te dar aplauso, reconhecimento, sucesso. Mas você vai desfrutar por 90 anos, quem vive muito. Eu queria te dizer que a eternidade é muito tempo para você perder por causa do seu orgulho. Sabe, existe um louvor que diz que o meu orgulho me tirou do jardim e a humildade nos coloca de volta. Ser humilde, sabe, não é ser cabisbaixo, não é não ter firmeza. Ser humilde é reconhecer que você não tem nada de bom. Ser humilde é reconhecer que você só deve fazer aquilo que é o cabeça do corpo determina que você faça. Você tem perguntado a Jesus o que é para você fazer? Sabe, eu queria que você fizesse essa reflexão. Que você tenha uma semana abençoada, no nome de Jesus.